Olá, turma. Na aula de hoje nós vamos ver algumas técnicas extraorais de radiografias utilizadas dentro da odontologia. Bem, primeiramente, essas técnicas extraorais, elas têm contribuído muito para o diagnóstico, para o planejamento, também o prognóstico, né, que é aquilo que a gente tenta prever após o tratamento das infecções da cavidade bucal. Então, essas radiografias, elas são de extrema importância. E, paralelamente a isso, essas radiografias extraorais têm sido utilizadas como meio indispensável. Né? Não se tem odontologia sem uma radiografia panorâmica. Qualquer procedimento que a gente vai fazer, seja cirúrgico ou seja ortodôntico, a gente procura ter essa radiografia panorâmica porque através dela a gente consegue verificar estruturas ósseas, mandíbula, maxila, relação entre mandíbula e maxila, relação entre maxila e os dentes, entre mandíbulas e os dentes. Então, são radiografias realmente muito importantes dentro da odontologia. Quais são os filmes utilizados, né? Lá nas intraorais, a gente tem aqueles filmes utilizados para as técnicas intraorais. Então, a gente tem os filmes utilizados na radiografia para as técnicas extraorais agora. Extraorais quer dizer radiografias no qual a gente não vai ter inserido na cavidade oral o filme, ok? Então, a gente tem lá, para a radiografia extraoral panorâmica ou ortopantomografia, só um parênteses aqui. A radiografia panorâmica, que já é conhecida, né, de todos, eu acredito, ela é também chamada de ortopantomografia. Então, pode ser que em algum momento vocês escutem esse termo, e esse termo quer dizer o mesmo que radiografia panorâmica. A gente tem, então, um filme aí de tamanho 15x30. E para a radiografia lateral, que também é uma técnica extraoral, a gente tem ali filmes em torno de 18x24 centímetros. Então, já aqui vocês veem, né, que a radiografia extraoral, ela é dividida em teleradiografia e panorâmica. Vamos ver. Então, dentro da teleradiografia, o que significa isso? É uma radiografia em que a distância entre a fonte emissora dos raios-x e o objeto a ser radiografada, né, a pessoa que está sendo radiografada, a estrutura óssea que está sendo radiografada, permite conseguir uma imagem de tamanho natural. Então, a gente consegue ver ali imagens em tamanho natural, ter essas mensurações em um tamanho mais real. Então, esse tipo de radiografia, ela pode ser adquirida de diferentes ângulos. E em cada ângulo, a gente pode ver determinadas estruturas. Então, de cada ângulo, a gente vai ter essa radiografia com uma indicação diferente. Por exemplo, a gente tem lateral, frontal, axial, para o seio maxilar e para a mandíbula. Vamos ver. Ponto importante é o uso de luvas, né? Nem se fala, né, que isso é biossegurança, então o uso de luvas sempre, a gente não pode manipular o paciente, região nenhuma do paciente sem estar com o uso de luvas. Ainda mais, né, isso se torna mais forte ainda agora por conta do coronavírus. Então, o uso de luvas sempre. Né? O que é que essa teleradiografia vai nos passar? Ela vai ser a avaliação do padrão esquelético, né? Dentro do esquelético facial do paciente. Então, a relação entre maxila, mandíbula, ossos da face, dentes. Então, todas essas relações a gente consegue ver. Crescimento do crânio, crescimento da face, né? Planejamento de tratamento ortodôntico, principalmente, a gente consegue ver ali essa relação maxila e mandíbula. Avaliação dos casos tratados, então, observar se o tratamento a nível ósseo, como é que ele está. Observação de modificações morfológicas que ocorrem na fase pela influência do tratamento ortodôntico ou ortopédico. Então, basicamente, é isso. E a gente vai ter aí também a teleradiografia frontal. Como vocês podem ver, consiste em avaliar anormalidades do crescimento, né, ou assimetria entre maxila e mandíbulas. Essa radiografia ela é muito utilizada em cefalometria. O que é cefalometria, esse nome? Nada mais é que o estudo das estruturas e dimensões do crânio e da face. Então, a gente vai avaliar ali esse crescimento ósseo, se ele está adequado. Então, é justamente essa a fonte que a gente quer ali nesse momento, né? Avaliar essa relação entre maxila e mandíbula, e é muito utilizada essa radiografia. Temos também a teleradiografia Hertz ou axial. O que é que essa radiografia quer nos passar? Essa radiografia é utilizada para localização de fraturas do arco zigomático,
para a pesquisa da integridade da parede posterior do seio maxilar. A gente estudou isso na anatomia, né? O seio maxilar, o arco zigomático. Então, são estruturas ósseas que você já tem conhecimento. Então, e também para o exame da mandíbula, né? O processo coronoide e o côndilo. Então, essa radiografia é utilizada, como vocês conseguem ver aí, a gente tem esse panorama ali da base do crânio, né? A gente consegue visualizar bem a base do crânio. Então, essa é a importância dessa radiografia. Temos também a teleradiografia PA seio maxilar Waters, né? Que, na verdade, essa radiografia ela é utilizada para se observar os seios maxilares. A gente consegue ver arco zigomático, ossos nasais. Observe essa radiografia como a gente consegue ver bem, né? Essas regiões, a gente consegue ver o assoalho das órbitas, as células etimoidais, a gente estudou isso na anatomia. Então, a gente consegue ver bem delimitadas essas estruturas, né? Isso é muito importante. Avalia trauma, né? Avalia corpos estranhos, a presença de corpos estranhos após traumas. Então, muito importante essa radiografia também, nos dá um bom panorama, principalmente em relação ao trauma. Temos também a teleradiografia mandíbula, né, que é utilizada, né, para localização, determinação das direções, extensão e complexidade de fraturas, da pesquisa e localização também de corpos estranhos, porque normalmente após um acidente a gente tem ali a possibilidade de ter um corpo estranho, né, seja um metal, madeira, qualquer coisa ali que durante esse acidente ele possa ter sido inserido nessa região. Então a gente consegue visualizar bem. Temos também a teleradiografia carpal. Professora, por que eu estou vendo radiografia de mão nesse momento? Porque pode ser que em algum momento da vida clínica de vocês, dentro do consultório, vocês possam vir ouvir um cirurgião dentista pedir essa teleradiografia carpal, principalmente dentro da odontopediatria. Por quê? Essa teleradiografia, ela avalia a idade óssea. Então, pode ser que em algum momento ali o cirurgião dentista, principalmente os odontopediatras, que precisem, né, lançar mão disso diante de algumas indicações. Então, vocês podem vir a ver isso durante a vida clínica de vocês. Nada mais é que uma radiografia da mão e do punho para avaliar os centros de ossificação, que servem, como eu falei, para ver a idade óssea, ver o índice da maturidade do paciente, ok? Temos também a panorâmica, né, que é o que mais a gente conhece, é o mais falado, que nada mais é o exame ortopantomográfico. Lembrando que vocês podem escutar esse termo, ortopantomografia, que é o mesmo que panorâmica. Então, é um exame útil, é bastante prático, é complementar para o clínico de diagnóstico de doenças, vai desde cáries, doenças endodônticas, doenças periodontais. A gente sabe que a gente já viu ali, né, que a doença periodontal, ela tende ao paciente ter essa perda óssea, então através dessa panorâmica a gente consegue avaliar também o nível dessa perda óssea. Então, a gente consegue ter um bom panorama de muitas coisas ali. Cáries, fraturas dentais, infecções, tumores em mandíbula e maxila. A gente só consegue visualizar, né, naquele exame de rotina ali, você conseguiu visualizar naquele momento ali uma coisa estranha, uma situação estranha, um corpo estranho, né, um volume estranho ali. Então, a gente consegue visualizar bem através dessa panorâmica. E a partir dessa panorâmica, a gente pode partir para outros exames mais específicos. Então, na panorâmica, a gente tem alguns tipos também. Standard, ATM, né, boca aberta e fechada, e para implante com traçado anatômico. Então, já na panorâmica standard, é aquele exame radiográfico inicial, né? A gente tem uma visão panorâmica completa, a gente consegue ver maxila, mandíbula, a relação dos dentes, a gente consegue ver ali também a ATM, a gente consegue ver os seios. Então, dá um panorama geral muito bom do que a gente precisa naquele momento. Então, como está aí no texto, proporciona subsídios adequados para a maioria dos procedimentos de cirurgia bucal, avaliação do progresso de tratamentos ortodônticos, informações sobre o crescimento e desenvolvimento em crianças. O que é muito utilizado? Primeiramente, para tratamento ortodôntico e também muito utilizada para avaliação de como estão os dentes cisos ou os terceiros molares. Então, quando a gente necessita, é indicado extrair esses dentes, a gente pede logo essa radiografia panorâmica, porque a gente vai conseguir visualizar o posicionamento desse dente. Porque muitas vezes o siso ele tende a ter determinadas posições, determinados tamanhos, então a gente precisa ter, né, lançar mão dessa radiografia panorâmica para a gente conseguir visualizar e ver qual vai ser a técnica cirúrgica adequada nesse momento. Temos a panorâmica modificada, né, para a TM, para visualizar disfunções da TM.
Então, boca aberta e fechada, né? Visualiza a sombra radiográfica de um objeto tridimensional em um só filme, mostrando apenas a largura e a altura sem profundidades, né? Pode ser acompanhada de uma planigrafia. O que é planigrafia? Tomografia, né? O nome utilizado que a gente utiliza para tomografia. A gente não utiliza muito esse termo planigrafia, não. Então, planigrafia, tomografia. Na verdade, hoje em dia, vai ser muito raro os casos que a gente vai pedir um tipo desse de panorâmica, né? Porque a gente tem a tomografia, que é um exame que avalia muito bem a ATM. Então, é muito raro a gente pedir um raio-x desse. Panorâmica para implante com traçado anatômico também não é muito mais utilizado, mas é importante que vocês tenham conhecimento, porque hoje em dia a gente já tem a tomografia, então a tomografia é um exame muito completo para isso, para avaliação de implante, para traçado anatômico, então a gente utiliza muito pouco. Então, desde sempre, né, a gente vai lançar mão de um exame que seja melhor, que seja mais atual, mais preciso. Então a gente vai lançar mão da tomografia, mas existe também, a gente pode utilizar ela. Se não tiver tomografia, a gente utiliza a panorâmica para implante, que vai ver o quê? A visualização dos reparos anatômicos, reparo à estrutura, né? Então, mais importantes como fossas nasais, espinha nasal, anterior, palato duro, seio maxilar, o forame mintual, o canal mandibular, a gente viu todas essas estruturas na anatomia, então nenhum desses nomes vai ser estranho para vocês. Pode ser acompanhada das medidas para auxiliar no implante, impresso em transparência. Isso aqui não é mais utilizado, a gente tem para hoje a tomografia. Ok? Então, gente, esse aqui é o tema da nossa próxima aula, que vai ser feita em videoconferência. Por hoje, foi só mesmo essa aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês.